Olá pessoal, tudo bom? Boa noite, sou o professor Rafael Cidrin, estamos aqui para a nossa 19ª aula. Bem-vindos ao curso de Educação Digital. Então pessoal, hoje abordaremos os seguintes assuntos: os novos desafios da sociedade na área digital, o conectivismo, a legislação sobre conteúdo digital e legislação sobre internet. Não vou me alongar muito, né? Vamos dar início aqui aos novos desafios da sociedade na era digital. Então, pessoal, a era digital. Então, muito vem se falando sobre a era digital e sua influência na sociedade, mas é a realidade que não se trata de um futuro. Ela já chegou, está ao seu lado nesse momento, mesmo que ainda não perceba, né? Através do seu lado, do notebook, da internet, silenciosa, acompanhada a parte de cada dia, né? Do seu dia a dia ali, através do Uber, através do WhatsApp, do Facebook. Então conecta você com informações que quebram fronteiras ali, otimiza seu tempo e facilita seu trabalho. Muda inclusive o jeito de fazer negócios, empoderar empresas com uma imensidão de dados e interações em rede. Como podemos ver aí, o Pix hoje é muito usado, né, nessa era digital, né, que é uma evolução aí e que nos deixou bastante satisfeitos, né, com essa evolução, porque antigamente do Pix, né, a gente teria que, pra gente fazer uma transferência, aguardar até um dia útil ali, 2 dias úteis, né, no caso se fosse final de semana, para aquele dinheiro chegar e ainda pagava uma taxa, né, e com o Pix não, essa já ficou muito melhor, não pagamos para o banco, né. Então, a mudança da era industrial para a digital, a primeira evolução industrial, vamos começar aqui. Desculpa pelo choro aí da minha irmã aí, com a minha mãe, mas vamos continuar aqui o nosso vídeo. Então, pessoal, trazendo a mudanças significativas para a economia e para a sociedade, a primeira revolução industrial começou na Inglaterra do século XVIII, certo? Então, trouxe ao mundo, pessoal, novas formas de produção, como a invenção da máquina a vapor, que beneficiou muito a produção têxtil. A era industrial aumentou a quantidade de mercadorias produzidas de fábricas e de profissões. Então, essa foi a primeira evolução industrial. Então, aumentar a quantidade de mercadorias produzidas ali de fábricas e de produção. A gente temos a segunda revolução industrial, que foi entre meados do século XIX e século XX ali, que aconteceu uma segunda revolução industrial. Então ela foi um marco que representa a quantidade maior de inventos produzidos e comercializados. Entre eles diversas comodidades para o nosso dia a dia, como carro, telefone, rádios, televisões, né? A partir da segunda revolução industrial tivemos esse avanço aí na tecnologia. Na terceira revolução industrial, a partir do século XX ali, a economia internacional passou por várias transformações. Isso inclui avanços resultantes de uma integração cada vez maior entre a ciência, a produção e tecnologia. O descobrimento da robótica, a chegada do computador e da internet são alguns dos principais marcos da terceira revolução industrial, com a criação de novas máquinas e equipamentos, né? Introduções de robôs nas fábricas e lançamentos de novos produtos. O avanço da tecnologia atingiu um ritmo acelerado. Então, a partir da terceira revolução industrial aí, tivemos um grande avanço na tecnologia, certo? Então, na quarta revolução industrial, se na terceira revolução industrial já ocorria a massificação de produtos e serviços, a quarta revolução industrial marca a era da personalização. Hoje você não precisa mais ler os mesmos jornais que todo mundo lê, nem pensar em comer algo diferente e se limitar à pizza, né? Certo? Hoje a gente tem diversas coisas que a gente pode fazer, né? A gente tem um iFood ali, a gente tem Uber Eats, agora muito usado também. A gente tem o 99 Eats, que foi criado agora também. Então a gente tem uma variedade de produtos de comida, de jornais para ler, como online, né? Aí tem até o Twitter também, pode ser um meio de informação ali, o WhatsApp também. Então, pode escolher o conteúdo que te agrada mais, acessar um app para conferir os mais variados cardápios possíveis, né? Essa nova fase da Revolução Industrial une tecnologias biológicas, digitais e físicas. Certo, pessoal? Então, a gente tem aqui a mudança da era industrial para a digital. Então, agora a gente vai entrar na era digital, né? Nada mais com indústria, nada mais daquilo que se diz de máquinas, de robô. A gente vai entrar e agora em uma era tecnológica, né? Uma era ali que a gente pode estar em vários mundos, em vários momentos ao mesmo tempo. Então, como você pode ver, a era digital começa com a terceira revolução industrial e não se limita a ela, né? Certo? Tem muitos ainda a gerar valor para as nossas vidas.
representa uma verdadeira revolução no acesso à informação, na forma com qual interagimos e nos comunicamos, uma conexão com o mundo na palma de nossas mãos. Conseguimos ver aí na guerra da Ucrânia, né, e Rússia, onde a gente teve as informações ali chegando pra gente em segundos, em milésimos ali, a gente tinha as informações do que acontecia lá na Rússia e lá na Ucrânia, certo? Então, benefícios da era digital: aumenta a produtividade, dá mais agilidade para tomar as decisões, no caso de empresas, impulsiona o consumo, reduz custos, traz novas oportunidades, certo? Quais são os desafios da era digital? Então, pessoal, um artigo em 2018 publicado pelo Mix mostra que a maioria das empresas já está se preocupando em inovar e adaptar o negócio à era digital. Por outro lado, muitos gestores ainda têm dúvida sobre como extrair o melhor das tecnologias digitais. Segundo uma pesquisa da mesma empresa, ainda são poucas atividades de ofertas digitalizadas realmente disponíveis ao público. Isso deve principalmente às barreiras para a adoção a altos custos para a transformação digital. O levantamento aponta que empresas já iniciaram a transição e afirmam que 17% de sua participação no mercado foi canibalizada pelos próprios produtos ou serviços. Isto é, os consumidores passaram a preferir que elas oferecessem digitalmente do que essencialmente. Certo, pessoal? Vamos entrar no nosso próximo tópico aqui, conectivismo. O que é conectivismo? Então, pessoal, conectivismo é uma teoria de aprendizagem utilizada em ciência da computação, que se baseia na premissa de que o conhecimento existe no mundo ao contrário dos que rezam outras teorias da aprendizagem, como já vimos aqui, que afirmam que simplesmente existe na cabeça de indivíduos, certo? Em termos gerais, a teoria da atividade e a cognição distribuída são as disciplinas em torno do paradigma conectivista, como conta o conhecimento que existe dentro de sistemas que são acessados através de pessoas que participam em atividades. Foi apelidado de uma teoria da aprendizagem para a era digital, devido como ela tem sido utilizada para explicar o efeito que a tecnologia teve sobre a forma com que as pessoas vivem, como elas se comunicam e como elas aprendem. Então, pessoal, a teoria do conectivismo foi desenvolvida por George Siemens e Steve Downes, né? Aqui a gente tem a foto desses dois grandes caras. Então, a gente vai entrar aqui nos nós e links, né, pessoal? O aspecto central do conectivismo é a metáfora de uma rede com nós e conexões. Nesta metáfora, um nó é qualquer coisa que se pode conectar com outro nó, né? Como uma organização, uma informação, dados, pessoas, imagens, sentimentos, entre outros. Então, o conectivismo entende que a aprendizagem como um processo de criação de conexões e a ampliação ou aumento da complexidade de rede. Nesta rede, nem todas as conexões possuem a mesma força. As ideias da conexão, como sistemas cognitivos, onde o conhecimento se distribui através de nós, tem sua origem no perceptron, no qual se refere a um paradigma nas ciências cognitivas que vê os fenômenos mentais ou de comportamentos como processos emergentes de redes interconectadas de unidades simples, né, pessoal? Então, quais são os princípios do conectivismo? Então, em conectivismo, numa teoria de aprendizagem para digital, Siemens postula os seguintes princípios: a aprendizagem e o conhecimento baseiam-se nas diversidades de opiniões. A aprendizagem é um processo de conectar, nos especializar ou fonte de informação. A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos, né, como os robôs, como os telefones. A capacidade de saber mais é mais importante do que aquilo que sabemos num determinado momento. Promover e manter conexões é fundamental para facilitar a aprendizagem contínua. A capacidade de conexões entre ideias, conceitos e áreas do saber é uma habilidade fundamental. Isso Siemens põe como princípio, né? Atualização, conhecimento preciso e atual é a intenção de todas as atividades de aprendizagem conectivista. A tomada de decisão é sim um processo de aprendizagem. O ato de escolher o que aprender e o significado da informação que recebe é visto através de lente de uma realidade em mudança. Uma decisão correta hoje pode estar equivocada amanhã devido às alterações do ambiente informativos que afetam essa decisão. A gente vai entrar agora, pessoal, falar sobre legislação sobre conteúdo digital, né? Vamos entrar aqui sabendo o que é a LGPD. Então, de maneira geral, a Lei 13.709, né, ou Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, tem o objetivo de proteger os direitos de liberdade
e privacidade das pessoas. Para isso, estabelece regras detalhadas para o tratamento de dados pessoais, seja no meio digital ou fora dele. Então, pessoal, o que muda com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, na prática, são duas grandes mudanças provocadas pela LGPD. Então, a primeira é o consentimento do titular dos dados. Então, pessoal, com a lei, os dados só poderão ser coletados, gerenciados ou armazenados à manifestação livre e informada, inequívoca, do titular dos dados, ou seja, a pessoa com quem esses dados se referem, autorizando o tratamento dessas informações. O usuário ainda tem o direito de acessar e corrigir dados incompletos. Também podem remover suas informações pessoais da base da empresa, quando quiser, por meio de requisições expressas. Então, o que muda com a Lei Geral de Proteção? Voltando aqui ao nosso segundo tópico. Então, o interesse legítimo de coletar os dados. Então, o segundo ponto é que é preciso ficar clara a intenção do coletado dados, né? O cidadão tem o direito de saber o que será feito com seus dados e para qual finalidade será usado. Ele também tem o direito de saber com quais empresas o coletor de dados vai compartilhar suas informações. Então, pessoal, por isso é muito importante todo o aplicativo, né? Não sei se vocês já leram aí o termo de uso do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do TikTok, mas todos eles têm um termo de uso. E lá nesse termo de uso vai estar especificando quais são os dados que eles estarão utilizando seu, certo? Então é muito importante vocês estarem atentos aí sobre isso. Geração de leads, né? Então, como foi visto, a geração de leads, possíveis clientes, passará por mudanças, né? As empresas que costumam acumular dados sem antes mesmo saber o que fazer com isso, precisarão se adequar. Por exemplo, será necessário definir o planejamento das estratégias, quais dados são essenciais para criar segmentação de público ou de uma marca, né, pessoal? Conforme a legislação, o consentimento também precisa ser explícito. Assim, muitas empresas terão que dar adeus a algumas práticas, como por exemplo os sexbooks, caixa em campo para seleção de informação, que não poderá estar em campo preenchido automaticamente. Agora, pessoal, vamos para o nosso último tópico, que é legislação sobre internet. Então, pessoal, a gente tem aqui o Marco Civil da Internet. Então, a referida lei prevê que os princípios que regulam o uso da internet no Brasil, enumerado no artigo 3º, dentre os outros, o princípio da proteção da privacidade dos dados pessoais, assegura como direitos garantias dos usuários de internet, no artigo 7, a inviolabilidade e sigilo no fluxo de suas comunicações, inviolabilidade no sigilo de suas comunicações privadas, armazenadas e salvos por ordem judicial. O artigo 10, inciso 1º, que trata de forma específica da proteção dos registros de dados pessoais e comunicações privadas, é bem claro quanto à possibilidade de fornecimento dos dados privados, se forem requisitados por ordem de um juiz, e diz que o responsável pela guarda dos dados será obrigado a disponibilizá-los se houver uma requisição judicial. Caso o responsável se recuse a fornecer os dados solicitados pelo juiz, poderá responder pelo crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Então, pessoal, a lei número 12.965, de 23 de abril de 2014, que é o Marco Civil da Internet, vamos ler aqui, artigo 1º. Então, o que essa lei estabelece? Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Artigo 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Quais são esses? Garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamentos norteios na Constituição Federal, proteção da privacidade, proteção dos dados na forma da lei, preservação e garantia da neutralidade de rede, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com padrões internacionais e pelo estímulo do uso de boas práticas. 6º, responsabilização dos agentes de acordo em sua atividade nos termos de lei. 7º, preservação da natureza participativa da rede. E 8º, liberdade dos modelos de negócio promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios desta lei. Certo, pessoal? Então vamos ler aqui também sobre os direitos e garantias dos usuários, que somos nós. Então, artigo 7, o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e aos usuários são assegurados os seguintes direitos: inviolabilidade da legítima e da vida privada e sua proteção de indenização pelo dano moral
ou moral decorrente de sua violação, inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei, inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Quarto, não suspensão da conexão à internet, salvo por ordem de débito diretamente decorrente de sua utilização. Quinto, manutenção de qualidade contratada da conexão à internet. Então, pessoal, essa foi a nossa 19ª aula. Foi um pouco corrido, pois eu não gosto de atrasar muito, né? Para não enviar o vídeo para vocês muito atrasado. E sempre no final deixo para vocês uma frase, né? E essa aqui é da frase do Pequeno Príncipe. É um livro excelente para ler. Fala sobre a vida, fala sobre reflexões. E ficamos por aqui com essa frase: só se vê o bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Certo, pessoal? Muito boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. É isso. Até a próxima aula.